Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josuel Santana e nós estamos aqui para meditar na porção dessa semana. Antes de iniciarmos, quero mais uma vez lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo e ajude-nos a espalhar a mensagem da Bíblia através do nosso canal entre seus amigos, seus familiares, aqueles que você conhece. Nessa semana nós estamos estudando a porção que está no livro de Deuteronômio. Estamos chegando ao fim do livro de Deuteronômio e o fim do livro de Deuteronômio marca o encerramento de um período, de um ciclo, e nós já estamos na Parashá 48, que é a Parashá, a porção de Shofitim. A palavra Shofitim significa juízes, e nós vamos aprender algumas coisas sobre juízes hoje. A Bíblia diz em Deuteronômio, a Parashá vai do capítulo 16 e do verso 18 até o capítulo 21 e o verso de número 9. Esta Parashá vai dizer o seguinte, nós vamos ler um começo da Parashá aqui, você tem a oportunidade de estudar ela todinha na sua casa. Diz assim: designem juízes e oficiais para todos os seus portões, que Adonai seu Deus dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça, não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Nessa tradução, a palavra vai dizer: designem juízes e oficiais. Em outras traduções, vai dizer: designem juízes e policiais ou guardas. E como a gente já leu, e a gente sabe que a Bíblia tem diversos níveis de interpretação. Entre eles tem um nível literal, que quando Deus está determinando aqui que designe juízes e oficiais para todos os portões que Adonai seu Deus dá a vocês, nas cidades que Adonai dá para vocês, nós temos uma colocação de um sistema judicial na terra em que Deus está dando para o povo. Essa designação judicial, ela é literal. Então, já tinha um certo sistema jurídico em Israel, mesmo quando eles estavam no deserto, andando. A gente lembra da Parashá de Jetro, o sogro de Moisés, quando ele vê Moisés julgando o povo, e ele diz que: olha, você vai acabar morrendo se você continuar dessa maneira. Então faz o seguinte, junta líderes e faça com que tenha, como se tivesse varas, como se tivesse tribunais específicos. Então começava lá na primeira instância, se o problema era resolvido, amém, graças a Deus, se não ia para uma segunda instância, terceira, e se não tivesse nenhuma solução, o caso chegaria a Moisés. E havia casos, amados, que nem Moisés tinha resposta para dar. Quando acontecia isso, de Moisés não ter resposta para dar, o que eles faziam? E é uma coisa que essa Parashá aqui, ela vai deixar claro que isso deveria acontecer sempre. Moisés ia orar a Deus. E orar a Deus, ele ia fazer o quê? Ele ia pedir para que Deus intervisse e trouxesse uma resposta. Eu vou falar para vocês de um caso
específico, que são as filhas de Tzlofead. O que aconteceu? Tzlofead, ele morreu no deserto, ele morreu na caminhada do povo no deserto. E ele teve 4 filhas, e não teve nenhum filho homem. E quando começou a determinar a distribuição das terras, o que aconteceu? Sempre era dado a terra para o líder da família. E aí aconteceu o seguinte, as filhas de Tzlofead falaram o seguinte: Moisés, o nosso pai morreu no deserto e nós não teremos direito à herança, porque ele não teve filhos homens, e aí, como é que vai ficar isso? E Moisés, ele fica sem saber o que fazer. Ele fala, meu Deus do céu. Ele fala, espera aí, que eu vou consultar o Senhor. Então, era uma coisa que tinha-se as instâncias, e quando um caso era demasiadamente difícil, o que acontecia? Tinha que pedir para Deus dar uma palavra. Quando o caso era novo, quando o caso era de... Sabe, a gente vai ver, e aí é usado até como o símbolo da sabedoria de Salomão, aquele caso daquelas 2 mulheres que tinham filhos, um morreu, a mulher trocou o bebê morto. Ali é um caso que... Por que ele fica especificado como a sabedoria de Salomão? Porque era um caso que praticamente, humanamente falando, era impossível de se resolver. Como é que eu vou conseguir definir quem está falando a verdade, quem está falando a mentira? E naquela hora, o espírito de sabedoria que havia em Salomão, ele decidiu cortar o bebê no meio, e aí a mãe verdadeira preferiu que desse o filho para outra. Então, esse é o sistema de justiça que foi colocado por Deus. Maravilha. Agora, tem um segundo nível de interpretação da Bíblia, e esse é o que vale para nós. Como é que nós podemos designar juízes e oficiais para a nossa vida? Então, eu preciso, amados, entender isso aqui, porque isso aqui é de suma importância para a minha vida. Tanto a minha vida espiritual, quanto a minha vida material, seja em que aspecto que eu estiver falando, isso aqui é de extrema importância. Por quê? O que são juízes? Os juízes são aqueles que tomam decisões, que decidem situações. O juiz aqui, ele está ligado ao nosso intelecto. Então, o nosso intelecto é o nosso juiz. Baseado naquilo que nós aprendemos, baseado naquilo que nós estudamos, baseado naquilo que nós procuramos conhecer, nós vamos definindo e tendo conhecimento para definir dentro de nós o que é certo e o que é errado. Então, você aprende de pequeno, lá de berço, que, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, você não deve arrotar na mesa quando estão almoçando, jantando, comendo. É falta de educação arrotar na mesa. Aí, como é que você sabe disso? Os níveis de conhecimento que você adquiriu vindo por pai, vindo pela escola, vindo por tudo, definiram isso como correto e você sabe que tem que cumprir. Então, os juízes é o nosso intelecto, é a nossa inteligência, é o que nós aprendemos. E aí, nós vamos ter diversos tipos de aprendizados. Nós vamos aprender aquilo que é socialmente aceito, aquilo que é moralmente aceito, aquilo que é familiarmente passado. Então, existem coisas que você cumpre na sua vida, faz na sua vida, porque já é uma tradição de família. Não é errado, não é pecado, não é mas é uma tradição de família. E você continua aquela tradição. E o que é mais importante? O seu juízo, ele precisa ter um conhecimento muito vasto do que Deus determina como certo e como errado. E esse conhecimento de Deus, do que é certo e do que é errado, ele só vem através do quê? Através do conhecimento da palavra de Deus.
A Bíblia diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, o seu juízo, ele vai estar certo quando ele for baseado na palavra de Deus. É por isso que nós, pessoas tementes a Deus, temos que estreitar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Por que nós temos que estreitar esse conhecimento da palavra de Deus? Porque quanto mais nós conhecermos, mais as nossas decisões elas vão ser de uma forma que Deus se agrade dela. Então eu preciso, primeiro, ter o meu intelecto preparado pela palavra de Deus para decidir as coisas. Segundo, quem são os oficiais? Os oficiais é o meu instinto. E o meu instinto, ele precisa ser treinado, ele precisa ser preparado para que ele obedeça o que o juiz decide. Por exemplo, vamos só dar um exemplo aqui para nós compreendermos bem isso. A minha mente, eu estou passando em um determinado lugar e tem lá uma porta aberta. Eu não vou definir o que é essa porta aberta, mas tem uma porta aberta. E eu olho para aquela porta e quando eu vejo o que tem para dentro daquela porta, o meu intelecto, ele diz assim para mim: é errado você entrar, passar por aquela porta. Muito bom, é errado. Além disso, ele deu a sentença. Eu preciso que os oficiais, e aí é o meu lado que toma as decisões, é o meu instinto, o meu lado humano, esse lado precisa obedecer o que o juiz determina. Então, eu olho para uma coisa, eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu li a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que aquilo ali não é para mim. O que eu preciso depois disso? Eu preciso depois disso que os oficiais, e é o meu instinto, eles sejam educados a fazerem eu cumprir aquilo que o meu juiz determinou. Então, nós vemos isso, por exemplo, todo mundo sabe, e aí não tem desculpa, todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe, mas nem todo mundo obedece. Por quê? Apesar do juiz dizer que é errado, apesar de eu saber no meu intelecto, na minha faixa de compreensão, eu entender o que é certo e o que é errado, nem sempre os oficiais estão prontos para cumprir. E aí é um treinamento que eu tenho que ter. É mais ou menos como se você fosse no médico e o médico falasse assim para você: você precisa tomar um remédio e junto com esse remédio você não pode tomar café. Mas você gosta muito de tomar café. Aí não é questão de pecado, mas é só para a gente entender legal. Você gosta muito de tomar café. O que acontece? Quando você tomar o remédio, o teu intelecto vai dizer, não toma café. Mas muitas vezes você não vai conseguir resistir. E você vai tomar o café. Então, quando a Bíblia diz, impõe, designa juízes e oficiais, é isso que a Bíblia está pedindo para mim e pedindo para você. Olha, coloca a tua mente. E como diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo e sabemos tudo. Então, prepara a tua mente para essa batalha. Para que, na hora que ela tiver que decidir, eu possa decidir conforme a palavra de Deus determina. A segunda coisa, eu preciso que os oficiais imponham a vontade de Deus sobre mim. A obediência, irmãos, a obediência é algo que requer esforço da nossa parte. Eu preciso me esforçar para ser obediente. Eu preciso me esforçar de uma forma grande
para que eu possa ser obediente a Deus. Então, eu preciso ter um juízo que sabe discernir. Existem pessoas que coisas que não é pecado, ela põe como pecado. E coisas que é pecado, ela põe como não pecado. Ou seja, ela está tendo um problema de juízo. O juiz dela não está sabendo decidir uma situação. E por que não está? Porque está faltando o conhecimento amplo da palavra de Deus. Se eu conhecer a palavra de Deus verdadeiramente, sabe o que vai acontecer? Eu vou conseguir decidir corretamente a respeito das coisas de Deus. Então, eu preciso, primeiro, ter conhecimento amplo da palavra. O guia da minha vida é a palavra. Vocês lembram quando Jesus estava no deserto sendo tentado? A Bíblia diz que o diabo chegou e falou: olha, se tu és o Filho de Deus, ele vai julgar a situação que o diabo está impondo a ele conforme a palavra. Quando ele fala, transforma a pedra em pão, Jesus fala, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele leva Jesus no pináculo do templo e diz, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, e olha, ele vai agora usar a palavra, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus vai dizer, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, mas está escrito. Olha as decisões de Jesus como elas são tomadas, baseada no que ele conhece da palavra de Deus. Então ele vai dizer, mas está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então eu preciso treinar o meu juiz com a palavra de Deus, porque se ele souber decidir as coisas, ele vai me dar a informação certa. Não faz isso que é errado. Não faz isso que não está certo. Não faz isso. Faz isso. Faz dessa maneira. O meu juiz vai ter conhecimento. Todo juiz, ele tem que ser um catedrático. Ele tem que ser uma pessoa que estudou muito, que tem muito conhecimento de lei, que tem muito conhecimento de tudo, de jurisprudência e tudo mais. Então, eu preciso, e aí, irmãos, é termos intimidade com a palavra de Deus. É estarmos íntimos da palavra de Deus. E os oficiais são aqueles que vão fazer-nos obedecer, tomar a decisão certa e obedecer. Então, nós precisamos designar juízes e oficiais para nós. A minha mente, ela tem que ter um conhecimento de Deus tremendo. É por isso que em Oséias capítulo 6 e o verso 3 ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Qual é o nível de conhecimento que eu estou preparado para ter do Senhor? Esse nível de conhecimento, ele precisa ser amplo. Ele não pode ser um conhecimento fajuto, ele tem que ser um conhecimento amplo. Porque quando eu tiver um conhecimento amplo, todas as coisas vão estar, na hora que eu tiver que tomar uma decisão, a minha mente, ela tem conhecimento necessário para definir o que eu devo fazer. Então, eu preciso fazer com que a minha mente tenha conhecimento do eterno. E aí ela vai me dar o veredito certo. Olha, se eu andar de ônibus é errado. Se você tiver conhecimento da Bíblia, você já vai ter esse julgamento batido martelo. Faz, não faz, pode, não pode. Nós temos uma dificuldade, porque nós fomos ensinados de certa forma ao seguinte, só as questões da dualidade. Então o que são as questões da dualidade? São o sim e o não, o pode, não pode. Então nós estamos dentro da igreja e nós estamos procurando meios de viver um conjunto de regras, pode ou não pode, faz ou não faz, tem ou não tem.
e nós não temos o incentivo a pensarmos com base no conhecimento da palavra. Porque quando eu conhecer a palavra vai me dar qualificação para eu poder fazer esses tipos de julgamentos. Então, talvez você esteja ouvindo essa meditação agora e você pensa, puxa vida, eu precisava ter mais conhecimento. Então vai conhecer. Começa a ler a Bíblia. Ah, mas me dá sono. Leia. Ah, hoje em dia, irmãos, só não tem conhecimento da Bíblia quem não quiser. Hoje você baixa da internet áudio, você baixa a Bíblia que fala, você carrega a Bíblia no celular, você precisa ter conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é que vai te trazer bons juízes. E você, designa. Você tem que determinar isso na sua vida. Eu posso, não posso, faço, não faço, vou, não vou. Tenho ou não tenho, compro ou não compro. São coisas que você deve ter uma decisão de acordo com o que a palavra de Deus define para você. Então, eu vou dizer para você o seguinte: bombardeie a sua mente com o conhecimento da palavra. Quanto mais você conhecer da palavra, mais os seus juízes vão julgar melhor. Você não vai ter dúvidas. Você não vai ter enrosco. E aí, olha que legal. Ele vai dizer, eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça. Como é que você consegue distorcer a justiça com você mesmo? É porque aí você cria um sistema de corrupção entre o juiz e o oficial. Sabe? Aquela coisa que você sabe que não está certo, você já recebeu, mas você quer enganar você mesmo. Eu acho que não é tão errado assim. Isso é porque os oficiais estão corrompendo o juiz. E às vezes eu faço determinadas coisas e a primeira vez eu tenho um remorso terrível. A segunda eu tenho um remorso menor. A terceira eu já nem tenho remorso mais. Por quê? Porque o juiz foi corrompido. Às vezes eu quero fazer uma coisa, o meu lado humano quer fazer uma coisa. E essa coisa que o meu lado humano quer fazer, sabe o que acontece? Ele olha e ele fica bombardeando. Olha, você precisa, você tem que fazer e tal. E aí eu vou entrar num processo de enganar a minha mente. Não, isso aí não é tão errado não. Isso aí não faz tão mal não. Isso aí não é nada demais não. E é. Então, eu preciso fazer uma coisa para julgar com justiça. E aí, não distorçam a justiça e nem demonstre favoritismo. Não aceite suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Os nossos prazeres, amados, eles devem estar baseados no Salmo 1. E o prazer lá do Salmo 1 é o prazer de que nós devemos pegar e ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Porque a minha carne, o meu eu, o meu lado humano, ele vai ter um sentimento que vai contra o meu juízo. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. O meu lado espiritual batalha para dominar os oficiais, que são os meus instintos. E os meus instintos batalham para perverter o juízo do meu espírito, que é a minha parte espiritual. E esse é um combate que
dependendo da pessoa, é monstruoso essa batalha. É uma coisa que é quase insuportável. E aí, amados, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a vontade, nós precisamos ter a alegria de servir a Deus e com isso colocarmos os oficiais para julgar bem, os juízes para julgar bem e os oficiais para cumprirem aquilo que o juiz... O juiz, como eu falei para vocês, ele representa o nosso lado espiritual, ele sempre tem que ter. Porque se eu busco a Deus, o meu juízo, ele vai vir baseado nas coisas espirituais. E eu tenho que fazer com que os oficiais obedeçam o que o juiz determinou. Que Deus abençoe vocês. Shavua Tov, uma boa semana para todos vocês. Nós já estamos no mês de Elu, glória a Deus. Nós já postamos aí vídeos Kaiselihotes e os Salmos. Ouça depois, é importante esses próximos 40 dias, que começaram agora no dia 21, nós estarmos fazendo as Selihotes nós só não fazemos no sábado, o Shabat não se faz Selihote, fazemos só durante a semana, mas no sábado a gente tem os salmos para recitarmos. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês. Lembrando mais uma vez, muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a aumentarmos a audiência do nosso canal. Espalhe ele entre as pessoas que você conhece, as pessoas que precisam ouvir a palavra de uma forma mais genuína possível. Nós estamos aqui para fazer isso. Que Deus abençoe vocês. Shavua Tov. Boa semana a todos vocês.